Num Brasil de 13 milhões de desempregados, eu não sei o que é mais difícil, se é você se recolocar no mercado, se é você entrar nele pela primeira vez, mas eu acho que sempre vai depender de uma boa insinuação através de um currículo. E essa história de currículo é complicado. Uma hora pediam um retrato, outra hora não querem mais retrato, agora é um resumo, um extrato, não precisa dizer quantos cursos fez e dar detalhes. É uma coisa complicada, hein? Cristiane Gonçalves Souza é coach, está aqui conosco hoje para dar dicas importantes. Ele é autor, hein? Tem livros aqui muito interessantes. A Peça-Chave, né? E A Razão para Ser Coach. O que é coach? Eu já ouvi falar em coaching, coach e coach. O que é coach? Obrigada, Cataldi, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós temos, né, o coach. Quando a gente decidiu, inclusive, escrever esse livro para o coach, é para quem tem interesse em participar de um processo de coaching, né? O processo em si se chama coaching. Eu sou coach de carreira, coach de liderança, e nós temos o coach, quem participa desse processo de coaching. Então, ele é denominado com o nome de coach. Coach sou eu, ela é coach. É isso? Isso mesmo, isso Legal, mesmo. muito bom. Agora, nós estamos falando aqui, 13 milhões de desempregados, é uma cifra importante, né? Fez-se tanta coisa e não se chegou ainda a uma solução para esse número tão expressivo. E aí vem aquela história, como é que a gente se recoloca no mercado de trabalho, né? Aquele que perdeu o emprego, muitos anos na empresa. E aí, quem sabe, um curso aqui, outro acolá, o Sistema S é perfeito, né? Senai, Sesc, Senat. E tem também aquele que nunca teve emprego, que fica difícil. Experiência, cadê? Pois é. O que você aconselha? Então, na verdade, assim, aquele profissional que acabou de perder a oportunidade de emprego, né? Acabou de estar desempregado. O primeiro ponto, Cataldi, na verdade, ele fazer todo um planejamento do pós, né, essa fase de desemprego dele. Porque muitas vezes o profissional ele recebe todo, né, o dinheiro que precisa receber lá da empresa, por conta do fechamento, do encerramento do ciclo. Vai gastando. Pois é, esse é um ponto muito importante que a gente acaba não, às vezes, tocando, né? E ele esquece de separar uma reserva para cuidar da carreira. Porque a carreira é dele, a empregabilidade é dele. Sem contar aquele que pega o dinheiro e se aventura num negócio próprio, sem ter conhecimento de causa, sem ter uma pesquisa de mercado e acaba, gasta tudo e fica sem nada. Foi muito bem lembrado. Inclusive, quando você vai se tornar um empreendedor, o primeiro ponto que você tem que trabalhar é o plano de negócio. Né? Como é que você vai fazer um empreendimento simplesmente sem conhecer a fundo o negócio que você quer investir. Né? Então, são dois pontos importantes. Se a gente for parar para analisar, é um planejamento de carreira. Ou às vezes também conhecendo a fundo o negócio que vai tocar, mas desconhecendo totalmente a infra para tocar esse negócio. Pois é. E esse é um outro ponto também que é importante se tomar cuidado. É por isso que quando a gente trabalha meta e planejamento e meta, as duas andam juntas, casadas. Né? Tanto que quando a gente tem o profissional, que ele sai da empresa, vamos voltar só trazendo esse ponto do profissional que sai da empresa, um ponto é ele separar realmente uma quantidade de dinheiro ali, de investimento, para que ele faça em capacitações, reavaliar, inclusive, ele vai se manter na mesma profissão, ele vai se manter na mesma função, ele vai buscar mudar, esperar mesmo o processo de fechamento de ciclo para fazer uma avaliação, 1 mês, 2 meses ali, para reavaliar qual é o caminho que ele vai tomar, qual é a direção que ele vai tomar. No processo de coach, a gente trabalha muito isso, né? Esse processo de meta e planejamento, porque também não adianta ele simplesmente já aproveitar a oportunidade, eu estou desesperado, o mercado não está favorável, vou aceitar a oportunidade que me apareceu. Calma, né? Você ainda dá tempo de esperar pelo menos 1 mês ali para você poder planejar os próximos passos. Porque também entrar numa empresa, ficar 1 mês, não gostei, e sair não é legal. Né? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados ali durante o processo de carreira mesmo da pessoa. Ainda que quando ele vai investir no negócio próprio, buscar informações em relação ao negócio próprio. Porque nesse processo que a gente tem vivido nos últimos anos, Cataldi, né, em função da crise, tiro S, CRI, você já deve ter ouvido falar dessa expressão. A
Associação Comercial e Industrial aqui de Pinda usa muito essa expressão. Tira o S e cria. E é isso Pois mesmo. é, mas também não adianta criar sem um planejamento. Claro, né? e sem o conhecimento de causa. Sem conhecimento de causa, sem você buscar ali os órgãos do S, do SEBRAE, neste caso, para poder se informar um pouco mais qual é o caminho que você quer levar enquanto empreendedor. Porque também, para ser empreendedor, você tem que ter diversas competências e você tem que fazer um planejamento. Não dá para simplesmente, vou montar uma loja, vou montar um negócio, sempre fui muito bom de informática, vou montar um negócio de informática. Tá, vamos com calma, vamos fazer um planejamento, vamos ver o custo, né? O investimento disso, na verdade. Ainda tem uma coisa tentadora, não sei se você concorda comigo, que é essa história do sujeito aproveitar o conhecimento de uma rede de fast food, uma rede de serviços, sem ter também o conhecimento do que aquela rede exige. Porque se no final da história o cara vira escravo da rede, né, e fica numa situação complicada. Ele tem que ver se realmente a coisa é vantajosa. Para ele, pode ser para outra pessoa e para ele não. Né? Eu acho que nesse caso, né, quando a gente trabalha a questão de franquias também, dessas redes, é importante você conversar com quem é franqueador daquela rede. Né? Outro dia eu tive mesmo uma coach que ela está com o objetivo de abrir uma franquia de bolos. Eu falei para ela, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o ponto, definir o entendimento da franquia. O mercado. Conhecer o mercado. Mas eu queria abrir em outra cidade. Tá, você conhece a outra cidade? Também não adianta você se deslocar para uma cidade que você não conhece nada. Né? É importante, sim, você abrir o seu negócio, que bacana, porque é um passo muito grande, é muito desafiador. Talvez até tão desafiador quanto você buscar uma outra oportunidade de emprego, porque você, quando empreendedor, hoje eu sou empreendedora com a minha editora de livros e a minha consultoria, a gente aprende muita coisa diferente, né? Como empreender. É diferente, por exemplo, quando você está como CLT. Por outro lado, são conhecimentos, são capacitações que você precisa buscar. E conhecer o lugar, conhecer a cidade, conhecer o público, principalmente, quem vai comprar o seu bolo? Não adianta simplesmente você, vou abrir uma franquia porque o preço dela, o investimento é baixo. Não, tem que conhecer detalhes ali. Por isso que não é algo que a gente abre em um mês. De repente, dependendo, você dura 6 meses de pesquisa a 1 ano antes de realmente abrir um processo de franquia. Você já reparou quantas lojas abrem e fecham nos shopping centers por pessoas que vão entrar no mercado de cabeça sem estarem atualizados? Eu até gostaria da gente avançar um pouco nesse tema na volta da entrevista. Tá bom, Cristine? Cristine Gonçalves Souza, coach, está hoje aqui falando sobre mercado de trabalho e reaproveitamento. É já, hein, a continuidade. Não saia daí.